Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje 19 de outubro, quinta-feira da 28ª semana do Tempo Comum. A igreja celebra São João Brefel, Santo Isaac, Jogues e companheiros e São Paulo da Cruz. Olha só, quantos santos talvez novos para muitos de nós que não conhecemos a igreja neste dia faz memória, celebra esses santos. Quinta-feira é um dia de comunhão, dia de unidade, então é dia de continuarmos na oração e na intenção por toda a nossa igreja. Rezemos nesse dia pelo Papa Francisco, tudo que ele tem carregado no coração como pastoreio da nossa igreja. Mas também neste dia nos unamos a todos os cristãos que sofrem com a guerra. Peçamos ao Senhor a graça que venha visitar neste dia. Nós estamos passando por um período tão difícil entre Israel, Palestina, ali a faixa de Gaza. Rezemos também por todos os católicos que estão nesses países, sabemos que são poucos, mas aqueles que estão e que dão a vida para não negarem a Cristo, mas também todos os cristãos das diversas religiões. Hoje é um dia de unidade que a igreja deve de fato fazer essa oração de intercessão e de unidade, pedindo que cessem a guerra, que tragam a paz ao coração do homem, ao coração do povo. E rezemos também pela nossa igreja local. Hoje você é convidado a rezar pelo seu bispo da sua diocese, pelos padres da sua paróquia, rezemos pelos padres que também tem na nossa comunidade, que são amigos do carisma, e rezemos de modo particular por aqueles que hoje se encontram mais fragilizados na sua vocação, que precisam da nossa oração, da nossa intercessão nessa quinta-feira, que precisa que nós acreditemos na vocação, no ministério sacerdotal que foi dado a cada um, e que Deus dê a graça a cada um desses de renovarem diante do altar do Senhor o chamado, o mistério que Deus fez a cada um deles. A primeira leitura de hoje é retirada da carta de São Paulo aos Romanos. Agora, porém, independentemente da lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus que opera pela fé em Jesus Cristo, em favor de todos os que creem, pois não há diferença, sendo que todos pecaram e todos estavam privados da glória de Deus, e são justificados gratuitamente por sua graça, em virtude da redenção realizada em Cristo Jesus. Deus o expôs como instrumento de propiciação, por seu próprio sangue mediante a fé. Ele queria assim manifestar sua justiça pelo fato de ter deixado sem punição os pecados de outrora. No tempo da paciência de Deus, ele queria manifestar a sua justiça no tempo presente para mostrar-se justo e para justificar aquele que é pela fé em Jesus. Onde está então o motivo da glória? Fica excluído. Em força de que lei? A das obras? De modo algum, mas em força da lei da fé. Porque nós sustentamos que o homem é justificado pela fé, sem a obra da lei. Ou acaso ele é Deus só dos judeus? Não é também dos gentios? É certo que também dos gentios, pois há um só Deus, que justificará os circuncisos pela fé, e também os circuncisos através da fé. Então a gente vê nessa primeira carta de São Paulo aos Romanos, que vai justamente nos exortar a essa renovação da nossa fé. Não vivermos só sobre a lei, mas ao contrário, vivermos justificados pela fé. Essa fé, o qual todos nós recebemos desde o nosso batismo, e hoje somos convidados a renovarmos e termos a consciência que somos justificados por Deus. E é bonito porque a leitura de hoje vai dizer assim: no tempo da paciência de Deus, ele queria manifestar a sua justiça no tempo presente, para mostrar-se justo e para justificar aquele que é pela fé em Jesus. Então, neste dia, peçamos de fato essa graça do Senhor, que renovará a nossa fé e sermos justificados por Ele, acreditando, renovando em que nós cremos, no que você crê hoje. E renova a sua fé nesse dia, nesse Deus que tudo pode, Deus que realiza maravilhas no meio de nós, mas sobretudo um Deus que escuta a nossa oração e que acolhe o grito do nosso coração. O salmo de hoje é o Salmo 129. Das profundezas, clamo a ti, Senhor, ouve o meu grito. Que teus ouvidos estejam atentos ao meu pedido por graça. Se fazes conta das culpas, Senhor, quem poderá se manter?
mas contigo está o perdão, para que seja temido. Eu espero no Senhor e minha alma espera, confiando na tua palavra. Minha alma aguarda o Senhor mais que os guardas pela aurora. Então, a palavra de hoje do nosso salmo vai mostrar o grito, o clamor do coração do homem. O clamor do coração aqui do salmista. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Senhor, ouve o meu grito. Então, é um salmo que nos convida a essa confiança em Deus e essa certeza de quando nós gritamos e nós clamamos o Senhor, Ele escuta a nossa voz. Peçamos nesse dia a graça que de fato o Senhor esteja com os ouvidos atentos e abertos à escuta, da nossa oração. Diz assim o salmista, que teus ouvidos, Senhor, estejam atentos ao meu pedido por graça. Então ele suplica que o Senhor esteja atento por graça ao pedido, ao clamor do coração do homem. Então é um salmo de confiança, de dizer, realmente quando nós confiamos no Senhor e que nós debruçamos o nosso coração diante dele, a nossa oração, o Senhor escuta o clamor e Ele está conosco e nos dar o perdão. Então, graça maior é recebermos o perdão do próprio Deus, dos nossos pecados, das nossas falhas e ter a certeza que nós podemos esperar no Senhor e confiar, sobretudo na sua palavra, diz o salmista. Eu espero no Senhor, minha alma espera, confiando na tua palavra. Minha alma aguarda o Senhor mais que os guardas pela aurora. Então, que a nossa alma renove nesse dia não só a nossa fé, como diz a primeira leitura, mas renove a confiança e a esperança no Senhor. Que Ele nos escuta, Ele atende a nossa oração e o Senhor olha por cada um de nós. O evangelho de hoje é retirado do livro de São Lucas. Disse Jesus, ai de vós que edificais os túmulos dos profetas, enquanto foram vossos pais que os mataram. Assim, vós sois testemunhas e aprovais os atos dos vossos pais. Eles mataram e vós edificais. Eis porque a sabedoria de Deus disse, eu lhes enviarei profetas e apóstolos. Eles matarão e perseguirão a alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas que foram derramados desde a criação do mundo, do sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que pereceu entre o altar e o santuário. Sim, digo-vos, serão pedidas contas a esta geração. Ai de vós, legistas, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e impedistes os que queriam entrar. Quando ele saiu de lá, os escribas e os fariseus começaram a persegui-lo terrivelmente e a cercá-lo de interrogatórios a respeito de muitas coisas, armando-lhe ciladas para surpreender uma palavra de sua boca. Então a gente vê na leitura do evangelho de hoje que eles estavam prontos e dispostos a encontrar qualquer erro, qualquer palavra que saísse da boca do Senhor, da boca de Jesus, através daquilo que ele exortava. Então é interessante porque eles estavam a qualquer momento armando uma cilada para surpreender e provar que aquilo que o Senhor estava pregando, proclamando, era uma blasfêmia, que era errado e era o motivo pelo qual eles buscavam prendê-lo. Mas o Senhor, na sua infinita sabedoria e misericórdia, sempre teve as palavras precisas, as palavras acertadas. E quando ele vai exortar a todos aqueles que estão escutando, que são testemunhas da sua palavra, ele tinha convicção, ele sabia do que ele estava falando. Então, neste dia, pensamos a mesma graça do Senhor de não termos medo, de sermos anunciadores, ousados na exortação, de converter o coração do povo, não termos medo de anunciar a verdade, de proclamarmos a sua palavra. Então, essa quinta-feira é dia de anunciarmos o verbo da comunhão, o verbo da unidade. É dia de oração e intercessão pela igreja e é dia de não termos medo de anunciarmos a conversão a cada um de nós. Então, tenhamos neste dia uma bela e santa quinta-feira de comunhão, de unidade. Que Deus os abençoe.